Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, episódio com café de primeira. Já tô com meu cafezinho aqui do lado para poder dizer para você o que vai rolar nesse episódio. O episódio é chamado Café do Dia. Esse bloco era dose de conteúdo, mas agora é café do dia, porque dose de conteúdo parecia dose, lembra cachaça. Eu falei, não, sai fora, tá repreendido em nome de Jesus, sai! Aí eu falei, agora vamos fazer uma coisa que nos lembre mais essa conexão com o livro, essa conexão com o conteúdo, essa conexão com Cristo. Eu falei, já sei, Café do Dia é agora o nome do bloco de recomendação de livros que eu leio, que eu tenho na minha estante, e eu quero trazer para você como que é a estrutura do livro, como que funciona, o que esse conteúdo passa, se eu gostei, se eu não gostei. É uma mini resenha para que você venha ter aí um conteúdo para comprar ou adquirir quando você for comprar novos livros ou pesquisar materiais para o seu conhecimento. Então já prepara aí tua xícara de café, teu copinho de requeijão, já pega e dá aquele like se você estiver aí no Spotify. Tem como você dar um gostei aí para que a gente entenda que você tá conectado com a gente. Segue o nosso canal aí, se inscreve no canal do Spotify e bora tomar esse café do dia, que é do livro Apocalipse para Todos, do N.T. Wright. Então, bora, roda aí o misterão aí da vinheta e tamo junto. Gente, primeira coisa, por que eu comprei esse livro? Vamos lá, eu tava para dar uma aula de Apocalipse numa igreja que me solicitou uma série de aulas que falassem sobre a estrutura do próprio livro, sem abordar muito esse tema da escatologia, mas mais voltado para essa área da teologia bíblica. E eu falei, bom, beleza, vamos lá. A gente foi para fazer uma abordagem aí do capítulo 1 ao 22, e eu falei que eu preciso de livros para poder me orientar aí sobre essa parte do contexto do livro, como é que funciona, por que João usou aquele elemento X, Y, Z, qual era a data mais precisamente que ele estava escrevendo e tal. Foi perto do imperador Nero, Domiciano, como é que foi isso, né? Foi no ano 60, no ano 80, foi no ano 90, em qual período que foi, estava tendo muita perseguição, realmente João estava exilado, ou exilado no que se refere assim, ele se exilou ou ele estava exilado como prisioneiro em Patmos, como que funciona tudo isso. E eu precisava de várias orientações, então eu comprei uma remessa de livros, e dentro dessa remessa de livros de Apocalipse eu comprei o livro do N.T. Wright, Apocalipse para Todos. Então vamos falar aqui primeiro sobre a estrutura desse livro, como que esse livro é fisicamente. Eu sei que você está só ouvindo, mas eu vou te dar aqui. Até às vezes quando a gente vai comprar na internet, a gente não tem muita a noção de como é o livro na nossa mão, né? Porque a gente vê a foto, e eu já tive várias experiências que eu comprei o livro vendo a foto, tendo a ideia de que ele era de um jeito e chegou na minha mão de outro. E esse livro do N.T. Wright é um livro que veio totalmente diferente do que eu pensava na sua estrutura física. E eu vou passar para vocês aqui como que é esse livro na sua estrutura física, antes de nós falarmos sobre o assunto como que ele aborda o assunto do Apocalipse. Então, pessoal, nessa aqui a editora arrebentou, tirou muita onda nessa estrutura desse livro, porque eu pensei que era de brochura que eu ia receber, e é um livro que é surpreendente
a beleza desse livro, né? Da estrutura desse livro. A editora Thomas Nelson Brasil tirou muita onda. Cara, que edição sensacional. Ele é de capa dura, mas é uma capa dura que ele é meio que edição de luxo, porque ele tem um marca-texto próprio, né? Ele tem uma fita aqui de marca-página, não é marca-texto, não é marca-página, uma fita cinza. A capa ela é cinza com branco, né? Fica mesclando essa jogada de branco, preto e cinza. E tem essa fita cinza que é um marca-página. Cara, lindo, lindo, capa dura, com essa tonalidade, essa sensação meio fosca na capa, com um alto relevozinho mais liso. E as letras com esse alto relevo liso no meio desse fosco. Pô, lindo, sensacional. Ela tem, tipo, eu não sei se é contracapa que se diz, mas depois que você abre a capa tem uma folha, não sei se é o rosto da capa. Tem um nome que se dá para isso, eu esqueci. Mas é tipo um rosto do livro, depois que você abre a capa, tem uma estrutura de como se fosse um papel cartão com um desenho que... Esse desenho meio que expressa toda esses elementos apocalípticos do livro do Apocalipse, né? Então tem essa folha que já faz uma abertura aqui muito bonita no livro. Os livros são... as páginas do livro são de cor amarela para poder descansar a vista. Então tem aí uma folha de muita qualidade, com um manuseio muito bom de você ter aí para poder passar as páginas do livro. As letras são um tamanho médio, um tamanho muito bom de leitura. Como eu já disse, as folhas não são de cor branca, são de cor amarela, então não cansa tanto a vista. São aproximadamente não, vou botar aqui exatamente 268 páginas. É um livro curto, e a estrutura dele, assim, de tamanho, é um livro médio. Não chega a ser um livro de bolso, mas também não é um livro padrão que a gente está acostumado aí de tamanho. Ele tem algumas indicações finais aqui de outros livros do N.T. Wright, que é da própria da Thomas Nelson Brasil fazendo essa edição, né? E, cara, para você presentear alguém que gosta de ler, esse livro cai muito bem, porque ele é um livro que realmente é como se fosse um presente por causa dessa edição de luxo dele. Ele tem essa estrutura de luxo que quando você for presentear alguém já dá aquele impacto, a pessoa já fala, poxa, caramba, que livro top, que livro bacana, não sei o quê. Então, assim, eu recomendo também para você presentear alguém que já tem aí um interesse no Apocalipse e tudo mais, porque é um livro que cai muito bem, cara, cai como uma luva para presentear. Uma luva é fogo, né? Luva nem existe. Mas a edição desse livro é de 2020, é um livro muito recente, é um livro, vamos dizer assim, novo, e que tem aí essa postura, essa imponência que já nos desperta o interesse de ler por causa desse excelente acabamento da Thomas Nelson Brasil. Então, o livro de estrutura física é dessa forma, e eu já digo, se a gente julga o livro pela capa, então esse livro aqui já vale a pena você ler, porque ele realmente é muito bonito. Bom, pessoal, vamos ao que interessa então. Já falamos dessa parte da estrutura do livro, agora vamos ao que interessa, que é o conteúdo. O que se passa nesse livro aí, o que o N.T. Wright fala para você saber se vale a pena ou não comprar esse livro para ler, né? Até porque não adianta o livro ser bonito e ser ruim, né? O livro tem que ser bom. Se o livro é bonito e for ruim, não adianta nada. Você vai ter ele só para poder decorar a tua casa ou tua estante. E não é isso que a gente quer. Então o N.T. Wright ele faz o seguinte, ele tem a mesma ideia de quem quer mostrar clareza no Apocalipse. Bom, por que eu estou falando isso? Tem a mesma ideia de quem quer mostrar clareza no Apocalipse, porque existem muitas pessoas, muitos autores, muitos escritores e muitas pessoas que dão aula em cima do Apocalipse
que tem mais a vontade de mostrar a complexidade do Apocalipse, de complicar mais ainda o Apocalipse, acaba complicando mais ainda, do que propriamente mostrar o que o Apocalipse é de forma clara, de forma mais entendível. Até porque justamente o nome Apocalipse para Todos é por esse motivo, para poder mostrar que a leitura do Apocalipse pode ser acessível a todos. Então ele quer mostrar mais o que o Apocalipse está falando, o que o Apocalipse está trabalhando no seu contexto, do que propriamente ficar abordando os elementos apocalípticos. Se você tem vontade de comprar um livro do Apocalipse para poder saber como que é os 7 selos, como que é as 7 trombetas, como que funciona a questão dos 4 seres, viventes, lá do capítulo 4 de Apocalipse, que é o cara de leão, cara de boi, cara de águia e cara como de ser humano. Se você quer se aprofundar nesses assuntos, esse aqui não é o livro, não. Esse aqui não. Por quê? Porque ele vai até falar sobre esses assuntos, mas ele vai falar de forma contextual do livro. Ele quer mostrar o porquê que João está trabalhando esses elementos. Qual era o cenário de João para ele utilizar esses elementos. Ele não quer aprofundar essa questão, e se você está procurando uma visão futurista do Apocalipse, esse aqui também não é o livro para você. Por quê? Porque o autor, que é o N.T. Wright, ele vai focar muito na ideia do plano de fundo do contexto de João, e ele vai trabalhar sobre o assunto do Apocalipse meio que se cumprindo na sua época em que foi escrito. Compreende? Não é voltado para essa linha que nós pentecostais gostamos de tocar no assunto, falando sobre como que vai acontecer, quem será a besta, quem será o anticristo, quem será as 2 testemunhas. Ele não trabalha isso, ele trabalha a parte que está voltada para o contexto de João. E pelo que dá a entender, eu não posso afirmar ainda com precisão, ele tem outro, o N.T. Wright tem outro livro de escatologia que eu não tenho ainda, vou comprar depois para ver, vou ver se tem alguma resenha na internet. Sempre tem, né? Sempre tem a resenhazinha na internet, mas eu ainda não tive contato com esse livro, mas é um livro de escatologia que eu vou ver mais precisamente qual é a linha escatológica dele. Mas eu acredito, ou pelo menos dá a entender, conforme lê esse livro aqui, que ele é um pouco preterista. Parece que ele acredita que tudo já se cumpriu lá atrás e que a única coisa que tem de futurista é o reino glorioso de Jesus sendo instituído na terra para sempre. Essa é a única... não é a única, né? Esse é o único tópico futurístico que ele mostra no livro. Esse é o único tópico futurístico que ele toca o assunto. O reino glorioso de Jesus sendo estabelecido na terra de forma eterna. Tirando o reino glorioso de Jesus sendo estabelecido, ele não tem intenção nenhuma de trabalhar questões futuras ou escatológicas nesse livro Apocalipse para Todos. Ele deixa bem claro o seguinte, que ele está tentando fazer com que essa leitura do Apocalipse no contexto, apontando somente para a razão do passado, sobre os cumprimentos do passado, vai iluminar, vai trazer esperança para que venhamos manter o foco no cumprimento de Apocalipse 21 e 22, que é o estabelecimento de Jesus de forma eterna e gloriosa aqui na Terra. Eu não consegui ainda perceber as questões do milênio aqui no livro, na visão dele.
eu não consegui identificar ainda se ele é milenista, pré-milenista, né? Pré-milenista eu creio que ele não é, porque ele não toca em assunto de tribulação, não toca assunto de arrebatamento nem nada, então bem possivelmente que ele não é um pré-milenista aí. Agora ficamos aí na dúvida se ele é um pós-milenista ou um amilenista, mas ele foca nesse assunto. Então, o que eu recomendo para você ler o livro do N.T. Wright? Como que eu recomendo já de início aqui nessa resenha? Esse livro ele é indicado para pessoas que querem conhecer o contexto do Apocalipse. O contexto de João, quando ele fala, por exemplo, do número 666, já tem ali uma iluminação do conhecimento de que 666 significa César Nero, que é uma forma de declarar, de escrever, de pronunciar uma frase ou um nome em forma de números. Então você já tem uma ideia ali quando ele vai abordar sobre o capítulo 13 de João. E ele é indicado para você contextualizar todo esse cenário. Isso aí é o livro para isso. Agora, você quer presentear alguém para poder se aprofundar na questão futurística, ou você tem dúvidas sobre questões futurísticas e tudo mais. Esse aí já não é o livro. Você pode até se frustrar se você estiver procurando alguma coisa relacionada a arrebatamento, relacionado a grande tribulação e tudo mais. Você vai meio que se frustrar porque ele já considera que a grande tribulação já foi nesse período dos apóstolos e principalmente no Apocalipse, no momento que João está escrevendo o Apocalipse, porque é o tempo de grande perseguição que, conforme a maioria dos teólogos concordam, segundo fontes históricas, que foi no período de Domiciano que fez essa perseguição ter grandes proporções, porque Domiciano queria ser adorado e ele não tinha essa adoração da parte dos cristãos e ele vai contra os cristãos e os judeus numa perseguição aí que está sendo registrada por João em alguns pedaços do Apocalipse, como por exemplo o Apocalipse capítulo 1 verso 9 já fala ali do exílio, que já é um sinal de perseguição. Aí você tem Apocalipse capítulo 2 ali com a igreja de Esmirna e Pérgamo sendo feridas ali pela perseguição, Esmirna sendo jogada na cadeia e Pérgamo perdendo um grande irmão em Cristo lá, o Antipas, que ele é martirizado. Você tem Apocalipse 14, enfim, você vai ter vários capítulos aí espalhados no Apocalipse relatando um cenário de grande perseguição. E o N.T. Wright ele já não considera a grande tribulação como os pentecostais, nós pentecostais, consideramos lá de Mateus 24, que é uma grande tribulação escatológica, mas ele acredita que é a grande tribulação já voltada para aquele período. E agora eu não sei se ele afirma que não haverá ou se haverá uma grande tribulação escatológica. Aí a gente tem que ler outros materiais, mas nesse livro ele não apresenta isso. Então vamos pegar aqui, eu estou com o livro em mãos aqui, eu vou abrir aqui na página 17, que a página 17 ela tem mais ou menos já o que ele quer passar no livro. A página 17. Deixa eu ver aqui, estou na página 17. Olha só, olha aqui na dinâmica. E é tranquilo a forma que ele escreve, é uma forma bem... Ele tenta manter a erudição e sendo claro. Ele não quer perder a clareza, mas ele também não quer perder a erudição. Então ele faz essa mescla aí, que é bem bacana. Mas vai dizer assim, na página 17, no primeiro parágrafo, o seguinte, ó, vou ler na dinâmica. Primeiro, esse livro é uma revelação em 4 etapas. É sobre algo que Deus revelou ao próprio Jesus e que Jesus está repassando através de um anjo a seus servos por intermédio de um servo em particular, João. Deus, Jesus, anjo, João, igrejas. Essas linhas ficam menos
estanques à medida que o livro vai avançando, mas a estrutura básica permanece. Segundo, o livro assume a forma de uma carta abrangente. Existem cartas particulares nos capítulos 2 e 3 às 7 igrejas, no oeste da Turquia, mas o livro como um todo é uma carta de João a todas as igrejas, contando o que ele viu. Bom, isso aqui eu até concordo, porque realmente ele não parece que o João não vai endereçando cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia, não só separadamente, mas ele também faz essa relação de enviar o livro inteiro também em formato de cartas ali, né, para poder todas as igrejas estarem a par dos assuntos. Então não é uma questão separada e que Éfeso só soube daquilo que Jesus queria exortar Éfeso, mas Éfeso soube da situação de Esmirna, de Pérgamo e tudo mais, e também esteve a par do assunto da revelação, que é o Apocalipse por inteiro, assim como as outras igrejas também tiveram o mesmo acesso. Aí, retornando aqui, terceiro, o livro é uma profecia. Como muitos profetas no antigo Israel, João recorre livremente às tradições bíblicas anteriores. Essas eram revelações de Deus e de seus propósitos. Repetidas vezes eles ressurgem frescas em novas formas. Então, assim, ele vai abordar de forma muito breve essa relação da profecia, porque quem aborda muito bem essa questão da profecia, e eu ainda estou lendo esse livro, é o Richard Bauckham, que vai falar sobre a teologia do Apocalipse. A teologia bíblica do Apocalipse é um livraço também, depois eu vou trazer a resenha dele aqui. Livraço, livraço, livraço. É um livro que tem que ler muito devagar, porque tem muita revelação da questão profética e apocalíptica do livro do Apocalipse, mas aqui nesse livro do N.T. Wright ele não vai abordar as profundidades disso, mas ele vai, vez por outra, tá assim ressaltando o cunho profético do livro e como que essa profecia vai sendo revelada no contexto do Apocalipse, né? No contexto, quando eu digo, justamente também nesse cenário que ele quer passar de plano de fundo que falamos anteriormente. E por último aqui, quarto, o livro funciona como testemunho, verso 2. Aqui encontramos um problema conhecido. As palavras testemunha, abre conchete, pessoa, fecha conchete, e testemunho, abre conchete, depoimento, fecha conchete, têm significados muito próximos, mas é difícil escolher uma dessas palavras excluindo a outra, razão pela qual ambas foram empregadas. No entanto, devemos nos lembrar de duas coisas sempre que vemos uma das duas palavras. Letra A. Ambas costumam carregar o sentido de que Deus está conduzindo o grande tribunal do céu. Nesse tribunal, o testemunho dado por Jesus e seus seguidores é a chave para o julgamento e o veredito finais. Letra B. Ambas carregam regularmente o sentido da palavra original grega correspondente, abre aspas, martir, fecha aspas. Aqueles que dão esse testemunho podem muito bem ser chamados a sofrer ou mesmo a morrer pelo que disseram. Então, assim, essa página 17 é mais ou menos um panorama que o N.T. Wright está passando nessa introdução de que ele vai falar, de como que ele vai abordar. E essa parte do testemunho, que o testemunho pode ser uma testemunha como pessoa e um testemunho como depoimento, que ambos estão um agarrados ao outro, porque quem faz o depoimento como testemunho é uma pessoa que é a testemunha, é isso que ele quer dizer. É como eu disse, ele quer ser claro, mas ele não quer perder a erudição. Então você vai sempre encontrar no meio do livro esse jogo de pensamentos aí para realmente, no meio da clareza, te fazer pensar, né? Mas o que ele quer dizer, ele vai abordar muito isso nos capítulos que falam sobre a perseguição, que é, por exemplo, acho que é quando abre o quinto selo, ou abre o sexto, acho que é quando abre o quinto selo, as testemunhas, no capítulo 6 de Apocalipse,
vão pedir uma reivindicação de justiça a Deus debaixo do trono, e Deus vai falar sobre a questão de esperar um pouco mais de tempo, porque ainda tem outros irmãos que têm que passar pelo mesmo processo de morte. Então ele vai abordar esse assunto em específico que foi falado no quarto ponto, ele vai abordar nesse capítulo, por exemplo, vai abordar acho que lá para o capítulo 15, que vai vir a parte da ceifa, que está alguém assentado sobre as nuvens e vai passar a foice no trigo, e depois vai vir um outro anjo que vai passar a foice nas uvas e tal. Ali ele fala umas coisas que eu discordei um pouquinho, mas ele vai trabalhar nessas partes aí, que tem a questão da perseguição e do mártir. Então, a página 17, até a página 17 é a introdução. Então, quando a gente começa a partir da página 18, eu fechei o livro e vou abrir de novo. Começa, de fato, as exposições do livro do Apocalipse. E como que funciona essas exposições do livro do Apocalipse? Então, na página 18 aqui, ele vai começar de fato a exposição do livro do Apocalipse. E funciona da seguinte maneira. Primeiro, ele vai fazer uma pequena... Logicamente, né? Isso aqui não é para quem já está acostumado com uma teologia de pesquisa, uma teologia de comentário bíblico, de dicionário bíblico, de manual bíblico e tudo mais. Esse livro aqui não é um livro de comentário bíblico, então já tem que estar ligado aí. Não é um livro de comentário. Ele faz uma pequena exposição, né, daquela forma que a gente já falou no começo, tentando ser claro e tudo mais, mas ele faz uma exposição que não é comentário bíblico, mas é uma espécie de exposição de teologia bíblica voltado aí para essa relação contextual do Apocalipse. Então, quando a gente chega na página 18 aqui, ele começa essas pequenas exposições capítulo por capítulo, do 1 ao 22, e ele sempre trabalha colocando aqui, por exemplo, estamos na página 18 e 19, então já vai estar aqui Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao 20. Então ele já vai começar a trabalhar esse texto, só que ele sempre coloca o versículo na versão que ele está lendo. Então eu sempre recomendo você, quando for ler esse tipo de livro que tem citação bíblica, às vezes está só uma citação abreviada, ou então quando está escrito assim na versão, você lê a versão que o autor colocou e você lê na tua Bíblia. Abre a tua Bíblia também e lê, para que você tenha um melhor entendimento, porque às vezes a versão dele traz uma iluminação dentro daquilo que ele quer passar, e você já tem uma iluminação dentro daquilo que você aprendeu na sua Bíblia. Então você consegue fazer essa conexão dentro daquilo que você aprendeu na tua versão com aquilo que ele está aprendendo na versão dele, e você vai entrar ou num consenso ou numa discordância com o autor, que é muito válido, né? Então ele sempre vai fazer isso em todas as exposições, ou seja, o livro não é dividido por capítulo, tipo, não tem assim, capítulo 1, o Apocalipse de João, capítulo 2, João na ilha de Patmos, não tem isso. Então o livro não é dividido por capítulos, o livro é dividido pelos capítulos do Apocalipse, pelas exposições. Então você vai ter os intervalos, que se você quiser fazer intervalo, quem trabalha com mais tempo de leitura, normalmente divide os intervalos por capítulo. Então você vai dividir os intervalos aí de leitura nessa dinâmica aí do capítulo 1, 2, 3, e igual aqui está o capítulo, na página 18, está o capítulo 1, do verso 9 ao 20, e quando a gente chega no capítulo 20, na página 23, já vai estar o capítulo 2, do verso 1 ao 7. Então é mais uma coisa para lembrar, ele faz a separação das pequenas exposições em forma de parágrafo, ou seja, ele não vai destrinchar versículo por versículo.
e ele não vai destrinchar o capítulo inteiro. Ele vai separar uma parte do capítulo que ele selecionou e vai fazer o trabalho ali de esclarecer dentro de uma harmonia que não fuja do propósito que ele colocou, e não vai fazer, por exemplo, a exposição do verso, por exemplo, que começou no verso 9 até o 20. Então a gente tem 8 versículos para trás que não foram feita a exposição, e ele não vai fazer questão de ficar fazendo a exposição, ele vai sentar o couro, entendeu? Então a gente tem essa questão, um intervalo de páginas de uma exposição de um capítulo para o outro é curto. Então você tem aqui página 18, você começa o capítulo 1 do 9 ao 20, e a página 23 você já tem agora o capítulo 2, verso 1 ao 7. Então são 2 folhas aqui, vamos botar aí 2 folhas e meia, você já fechou uma parte do livro, um capítulo que ele já fez a exposição, e são todos bem curtos assim, é tudo essa dinâmica curta para te instigar a ler, para te instigar a ir mais longe. Aí você tem do capítulo 2 do 1 ao 7, ele já vai começar a fazer, que é na página 23, a exposição das 7 igrejas. Então ele vai falar de igreja por igreja, né? Vai falar das 7. Então você vai ter um intervalo aí da página 23 até a página 28. Então são 5 páginas aí falando de Éfeso para chegar até Esmirna, e de Esmirna até Pérgamo você vai ter da página 28 até a página 34. Então assim, você já dá para notar que é um espaçamento curto de uma exposição para outra. Como que funciona a exposição? Ele sempre introduz a exposição com uma experiência vivida ou com uma experiência contada que ele teve, ou que um amigo dele teve, alguém conhecido dele, ou ele começa com um tipo de metáfora. E a ideia dessa introdução é meio que aquecer a mente do leitor para compreender o que ele quer dizer daquele texto. Então é assim que funciona do começo ao fim do livro. Ele vai fazer isso em todos os capítulos, em todas as exposições, ele vai fazer isso. E quando a gente chega na página 59, que a página 59 é o início daquilo que todo mundo tem curiosidade, né? Qual é a curiosidade de todo mundo? Não é saber da questão das 7 igrejas. Aí parece que todo mundo já entra nos livros do Apocalipse já pensando, não, isso é quase salteado, que a Éfeso perdeu o primeiro amor, Esmirna perseguida, Pérgamo está em relação com o mundo, Tiatira tem uma Jezabel, Sardes parece que está viva, mas está morta, Filadélfia está fraca, mas tem uma porta aberta, Laodiceia morna e tal. Aí todo mundo quer saber o quê? Eu quero saber do capítulo 4 para frente. A sala do trono, é o mar de vidro, é os 4 seres viventes, é o cordeiro que estava com o livro na mão, os 7 selos, eu quero saber das 7 trombetas. Então é a partir da página 59 que vai ser trabalhado todas essas questões aí. Então o livro tem essa dinâmica, tem essa estrutura, e você vai começar a encontrar essas revelações, essas iluminações da parte do autor a partir da página 59, e a gente tem aí algumas páginas iniciais que ele vai trabalhar algumas questões interessantes sobre esse assunto, como por exemplo a página 75 e 78, que ele vai trabalhar o cântico do Cordeiro, ele vai querer mostrar ali como é que funciona e tudo mais. Então é isso que o livro apresenta. Essa é a estrutura da leitura do livro e essa é a intenção do autor para os leitores que adquirirem esse livro. E por fim, depois que ele termina o livro, que o livro acaba mais precisamente na página 248, que ele vai fazer essa abordagem do último capítulo do Apocalipse e tudo mais, ele tem aí um glossário que vai apresentar as principais palavras que ele utilizou,
É como se fosse um mini dicionário, né? Para as pessoas que tiverem curiosidade ali de saber, por exemplo, o que é jubileu, quem era João Batista, o que significa inferno, o que significa herodianos, o que significa milagres na Bíblia, sacerdote, sumo sacerdote, o que é isso? Então ele vai tentar fazer esse mini dicionário aí, para poder deixar mais claro a leitura, para caso a pessoa quiser consultar novamente o livro, já consultar com mais estrutura de conhecimento, mais clareza e tudo mais, o que é vida, alma e espírito. Ele vai falar isso tudo na visão dele, e depois que ele terminar esse glossário aqui, que é da página 268, aí vai ter as indicações aqui da Thomas Nelson Brasil, dos livros que já estão disponíveis pela editora desse autor. Bênção pura, o que eu achei do livro agora? Vamos lá, o que eu achei do livro? O livro é o seguinte: como eu estava para dar uma aula sobre a exposição da teologia bíblica do Apocalipse voltado para a visão futurista, ele não atendeu essa minha expectativa, mas ele atendeu a minha expectativa de estar conhecendo o contexto do João. Então, assim, é um livro que é bom você ter para consulta, para você estar a par ali do conhecimento dessa época. É um livro que eu não recomendo para quem está em dúvida do Apocalipse, porque pode formar aí uma doutrinação, por exemplo, preterista. O que eu acho do Apocalipse como livro? O livro do Apocalipse, ele é um livro que tudo que está acontecendo ali de fato aconteceu no passado, né? Porque João está relatando aquilo na íntegra, mas os acontecimentos do passado são uma sombra, um apontamento para aquilo que há de acontecer no futuro. E toda a estrutura do Apocalipse, a partir do capítulo 4, na minha opinião, é escatológico sim, é futurístico sim, e tem as coisas que já aconteceram na igreja primitiva são um apontamento, é um preparo, é um sinal daquilo que há de vir no tempo da consumação dos séculos, que é antes de Jesus voltar, que é o nosso tempo, que é a nossa época, e você já vê que está acontecendo tanta coisa aí. Então eu acredito nisso. Mas para quem está em dúvida e tudo mais, e você já é uma pessoa experiente ou já tem uma experiência com a Bíblia e sabe que aquela pessoa está em dúvida, eu não recomendo você dar esse livro para ninguém, presentear. Mas se você já é maduro, já está estruturado, você compra esse livro. É um livro muito bom para orientar essa questão que eu já falei, e você vai ter aí um bom livro de consulta em casa. E se você conhecer alguém que já tem essa maturidade, é um excelente presente, porque ele é bonito, bem estruturado e com certeza aí pelos eruditos é muito bem requisitado também. Bênção pura sem mistura. Então é isso. Tem uma questãozinha aqui para falar com vocês, que é agora, depois desse break que vai ter aí, desse intervalo agora, ó. Então, meus amigos, o que temos agora é um recado para você, um recado para o teu crescimento, para a tua jornada. Então não pula essa parte que é sensacional. Você já viu todo o episódio. O episódio foi incrível, sensacional. Você teve uma ideia aí de uma indicação de primeira, e eu tenho outra indicação para dar para você. São algumas. Primeiro, vou rápido aqui. Primeira indicação para você que quer ganhar dinheiro em casa, quer fazer uma renda extra, ou então tá aí nesse período de emprego difícil, aquela coisa toda. Você sabe como é que tá o Brasil, né? Mas nada tá perdido. Você tem a oportunidade de fazer uma renda ou ser um profissional do marketing digital. E muita gente está ganhando dinheiro, gente. Muita gente. Você não precisa ficar preocupado com papo de guru, com papo de gente pilantra. Aqui é tudo crente. Aqui tá tudo na unção. Aqui, se tiver fora da linha, o fogo cai em cima. Deus vai, bota o peso da sua mão e a justiça de Deus vem a favor daquele que está sendo injustiçado. Então, fica tranquilo. Aqui é crente.
Então você tem a oportunidade de fazer um recurso sensacional, que não tem teto. Você pode fazer R$1 por mês ou pode fazer R$1 milhão. Vai depender do seu esforço, vai depender da sua dedicação, do seu trabalho, mas tem uma coisa que é primordial, que o seu esforço e a sua dedicação não conseguem suprir, que é o quê? O conhecimento. Você precisa de conhecimento, você precisa das estratégias, você precisa das técnicas, você precisa de todo o caminho para que o seu esforço venha valer a pena. E como que você vai saber dos métodos, das técnicas para poder você desbravar aí no digital? Você vai poder vender na Hotmart, Monetize, Bripe, Eduz, você vai poder vender na Shopee, vai poder vender na Shein, vai poder vender na Amazon, você vai poder vender em tantos lugares sem sair de casa. E como você vai fazer isso? Clicando no link abaixo, que está na descrição. Você vai clicar nesse link e você vai acessar o mais novo treinamento que está com uma edição inédita, ensinando a vender no Pinterest. Você aí, mulherada que está no Pinterest e está aí pesquisando algumas inspirações, você pode ganhar dinheiro ali e fazer uma grana que pode não somente pagar suas contas, como pode mudar a sua vida também. Mas para isso você tem que saber da técnica, tem que saber da estratégia, porque nem tudo vem do céu. Tem coisa que tem que vir do nosso network, do nosso conhecimento, tem que vir aí das nossas comunicações, e eu estou trazendo para você isso. Então clica no link abaixo, acessa agora e não perde, porque tem uma promoção imperdível. Toda terça e quinta vai ter uma promoção. Só que para você ter acesso à promoção na terça e quinta, você vai ter que acessar o outro link que eu vou deixar abaixo, que é o link do Telegram, que eu vou deixar ali para você acessar também. Então vai ter dois links, o link do curso, que já está com a promoção incrível, e terça e quinta vai surgir uma outra promoção que você pode acessar aí no Telegram. Então não perde por esperar, já vai clicando embaixo, vale a pena. E detalhe, eu estou falando isso agora no dia 13 de abril de 2023. Então você tem que correr. Por quê? Porque você pode clicar em breve no link e tá mais caro, ou então o link já não tá mais validado, porque já está acontecendo outras estratégias, outros métodos. Então não perde. Clica agora e participa dessa grande empreitada digital, e você vai lucrar, vai crescer, porque aqui a gente já está crescendo e já está lucrando para a glória de Deus. Então é isso, gente. Terminamos aqui, fechamos o episódio, fechamos esse café do dia, Apocalipse para Todos, Zenith Wright. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, então insisto para você dar aquele like, aquele like, se inscreve no canal, vai no Spotify, acompanha esse projetaço Café com Chagas. Você vai tomar um café top comigo toda semana e a gente vai, de repente, ter uma nova edição aí do Café do Dia, de repente uma resenha com alguém, de repente alguém comentando. Se você tá lendo esse livro, se você leu outro livro, quer fazer uma resenha comigo, manda uma mensagem, escreve lá nos comentários do Spotify. Quem me conhece aí, que tem meu Instagram, né? Meu Instagram é gabrielg.chagas, então você pode me procurar lá e te bate um papo, ver o que acontece e de repente toma um café ao vivo aqui no Spotify. Vai ser top de linha e Deus vai fazer uma grande obra para espalhar mais conhecimento da palavra para todos os irmãos que carecem, assim como eu careço todo dia, dos conhecimentos e das profundidades das escrituras sagradas. Deus te abençoe, que você continue nos acompanhando, compartilha para geral, oleu, esse episódio, porque tem muita gente que precisa ouvir e tem muita gente que vai ser edificada, assim nós cremos. Grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Amém.